A paz do Senhor. Quero compartilhar com você que me vê agora através desse vídeo um texto sagrado que está no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, qual escreveu João capítulo 8, do versículo 3 ao 7, que tem como epígrafe ou título A Mulher Adúltera. Diz assim: os escribas e fariseus trouxeram a Jesus uma mulher apanhada em adultério. Puseram-na de pé no meio do grupo e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em adultério. Na lei, nos ordenou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Ora, o que dizes? Eles usavam esta pergunta como uma armadilha para terem de que acusá-lo. Mas Jesus se inclinou e começou a escrever na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, ele se endireitou e disse: aquele dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Esse texto ele é muito rico em revelação para as nossas vidas. Aqui está uma passagem em que uma mulher foi pega no ato de adultério e aqueles homens que a pegaram no ato de adultério estavam ali com aquela mulher diante de Jesus, não para cumprir a lei, mas eles estavam ali para experimentar Jesus. Eles estavam ali para acusar Jesus de alguma coisa e eles usam a lei para isso. Quando pergunta ao Senhor: o que é que o Senhor diz, mestre? A lei diz que nós devemos apedrejar. Se Jesus dissesse não, eles iam acusá-lo de que Jesus estava contra a lei de Moisés. Se Jesus dissesse apedreja, eles também poderiam acusar Jesus de não ter misericórdia. E Jesus dá uma lição tremenda aqui, irmãos. Ele diz algo assim que é muito maravilhoso. Quando você tem o entendimento daquilo que Jesus fez, porque aqueles homens eles se achavam superior àquela mulher. Porque eles eram doutores da lei, eles eram religiosos, eles eram homens que, entre aspas, buscavam cumprir a vontade de Deus, que na verdade não cumpria era coisa alguma. Eles tinham apenas uma capa, o próprio Jesus chamou eles de sepulcro caiado, porque por fora realmente eles pareciam ser aquilo que eles demonstravam ser, homens santos, mas por dentro eles só tinham ossos podres, carne podre. Eles eram podres por dentro. E eles se achavam melhor do que todos. E Jesus ali dá uma lição tremenda, irmãos, de igualdade. Porque todos nós, irmãos, somos iguais diante de Deus. Aqueles homens, eles se achavam superiores por serem homens religiosos, por cumprirem a lei. Mas Jesus, irmãos, desbarata isso com uma palavra. Aquele dentre vocês que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Isso aí foi lindo, porque Jesus botou aqueles homens no mesmo pé de igualdade. Porque apesar de nós sermos cristãos, apesar de nós sermos pessoas que fomos alcançadas por Cristo, não nos faz melhor do que uma prostituta, não nos faz melhor do que um traficante, não nos faz melhor do que um assaltante, não nos faz melhor do que um estuprador. Não. A diferença entre nós e eles é porque nós somos pecadores, redimidos, que fomos alcançados pelo Senhor, fomos perdoados e fomos libertos do pecado. Mas ainda assim, nós não somos melhores do que eles, porque a diferença entre nós e eles é porque eles são pecadores caídos, que estão debaixo de uma condenação, mas que Deus também pode chegar na vida deles como chegou na nossa. Porque o homem é salvo não pelo que ele faz, mas sim pelo que Jesus fez. E Jesus, quando morreu por todos. E Jesus não morreu pelos bons, ele morreu pelos maus. A prova disso está no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, quando
A palavra do Senhor diz no capítulo 9 de Mateus, versículo 13: Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, pois eu não vim chamar os justos e sim os pecadores ao arrependimento. Jesus, ele não veio condenar ninguém, ele veio salvar. E quem foi que ele veio salvar? Os justos? Não. Os doentes, os pecadores. E eu pergunto, existia algum justo na terra? Nenhum sequer, nenhum. Então todos precisavam ser justificados, todos precisavam do perdão e para isso necessitavam arrepender-se. E para se arrepender precisavam reconhecer. E aqueles homens não reconheciam que necessitavam de arrependimento, eles se achavam justos. E aqui no contexto dessa história, Jesus falou isso porque Jesus estava num jantar na casa de Mateus e os amigos de Mateus, que era publicano, eram meretrizes e publicanos. E aqueles mesmos fariseus, aqueles mesmos religiosos diziam para Jesus: e o mestre de vocês come com publicanos e meretrizes? Aí Jesus, conhecendo o coração daqueles homens, disse: Jesus, porém, ouvindo isso, disse: não necessitam de médicos são, mas sim os doentes. Então Jesus estava falando que eles se achavam são, que não eram. Eles eram doentes tão quanto aqueles que estavam ali naquela festa. Mas eles não reconheciam isso. E quando eu e você não reconhecemos o que somos, meu irmão, fica difícil se arrepender, porque a gente se acha superior. Você conhece alguém religioso que se acha superior porque está numa congregação, porque faz parte de uma igreja, se acha superior dos que estão lá fora? Mas Jesus aqui nessa passagem desta mulher, ele coloca todos no mesmo pé de igualdade. Aquela mulher foi pega no ato de adultério, pela lei ela era para ser apedrejada. Mas eles estavam ali não para cumprir a lei, mas sim para acusar Jesus de alguma falta. E Jesus ali, irmãos, fala algo tremendo quando ele diz isso: quem não tiver pecado dentre vocês, atira a primeira pedra. A Bíblia diz que todos foram soltando suas pedras, a começar daqueles que pegaram aquela mulher no ato de adultério. E a palavra do Senhor diz que no final, quando aqueles homens saem, Jesus diz assim no versículo 10 do capítulo 8 de João: Jesus endireitou-se e disse à mulher: onde estão eles, os teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Olha que coisa tremenda. Aí Jesus dá a resposta final. Porque dentre aquele povo, se existisse alguém que poderia condenar aquela mulher, era Jesus, porque ele era o único dentre aqueles que não tinha pecado. E ele disse: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então, somente Jesus tinha o poder de apedrejar aquela mulher, de condenar aquela mulher. Mas a resposta de Jesus é linda. Ele disse: ninguém te acusou? Ninguém te condenou? Cadê os teus acusadores? Ela disse: Senhor, não estão aqui. Ele disse: nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Vá e não peques mais. Naquele momento aquela mulher foi salva da condenação, de ser apedrejada, de ser morta. Ela foi salva da morte. Jesus é assim. Ele não veio nos condenar. Quando Jesus falou para Nicodemos, ele disse: o Filho do Homem não veio condenar, ele veio salvar. Mas já tenho quem condene ele, a minha palavra. Porque naquele dia, quando ele voltar, aí ele não vai voltar mais como um salvador, ele vai voltar como um juiz. Aí sim ele vai julgar e condenar. E a condenação é uma só, a sua palavra. Porque o que está escrito aqui é para mim e você obedecer. E quando eu e você não obedecemos, a gente estamos debaixo de condenação. Mas mesmo que nós, buscando obedecer a palavra de Deus, nem tudo que está aqui a gente vai obedecer. Mas a gente louva porque temos um que obedeceu até o fim, que foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele se chama Jesus. Porque ninguém é salvo por mérito próprio. Nós somos salvos por mérito de Cristo. Foi por ele que nós fomos salvos. Então essa palavra
vai para mim e para você, vai para aqueles que se acham superiores aos pecadores e condenam os pecadores, e vai para os pecadores que ainda não se arrependeram, que ainda não reconheceram que temos um Salvador que morreu por nós, que levou sobre si os nossos pecados, e que se nós confessarmos a Ele como Senhor, nós seremos salvos, porque é aquilo que Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse: se nós confessarmos a Deus, nós seremos salvos. Está escrito em Romanos capítulo 10, que diz assim: se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, o que eu e você precisamos para ser salvo é crer, é receber Jesus como Senhor, é andar debaixo do senhorio de Deus, sabendo que eu não posso, mas Ele pode. Que essa palavra sirva de edificação para a sua vida. Que Deus te abençoe. E eu te agradeço por ouvir esse vídeo até o final. E que o Senhor Jesus Cristo te abençoe. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Divino Espírito Santo seja com tua vida, hoje, para sempre, eternamente. Misericórdia eu quero e não sacrifício. Trate as pessoas com misericórdia, porque é com misericórdia que Deus nos trata. Não é julgando nem condenando, mas é estendendo a mão para aquele que caiu. Porque todos aqueles que estiverem de pé, cuide para que não caia. E se nós estamos de pé, é por obra e graça do Senhor Jesus Cristo. Não é por nós mesmos. Ninguém está de pé por si só. Cristo quem os sustenta com a destra de sua justiça. Então que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre a sua vida, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.